Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Tony Zatti. Como vocês já sabem, a minha dissertação trata, então, da valorização do lodo de estação de tratamento de esgoto para a produção de blocos cerâmicos. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui. A presença de vocês é muito importante e eu vou começar a falar um pouco, então, sobre o nosso trabalho. Começando, então, com uma pequena contextualização sobre o assunto. A gente vem aí de um contexto de crescimento da população mundial, que foi muito grande nos últimos anos. Isso gera uma preocupação a nível de pesquisa, de utilização de materiais, de consumo de alimentos. Então, existem muitas pesquisas nesse sentido para conseguir atender esse crescimento da população mundial. Então, a gente tem um consumo que vem aumentando de recursos não renováveis, então existe uma preocupação em relação a isso, a conseguir produzir materiais mais sustentáveis e que consigam ser alguma alternativa viável para não utilizar esses recursos não renováveis do nosso planeta. Então, a gente teve aí um crescimento também na produção de resíduos, resíduos esses de todas as indústrias, onde a gente sempre procura buscar ou uma disposição que não afete o nosso meio ambiente, ou uma utilização para esses materiais que sejam positivas, que sejam válidas para uma alternativa ambientalmente e também em questão de custos mais viável para as indústrias. O lodo de esgoto, então, ele não é nada além de um resíduo de uma indústria, que seriam as estações de tratamento de águas residuais, e com o aumento, então, o crescimento da população mundial, ele está diretamente atrelado ao consumo de água, e ele passou a ser um problema por questão de disposição e transporte, passou a ser um problema em questões ambientais, de disseminação de doença, e então, por causa disso, busca-se uma forma de valorização desse material, ou então que haja uma destinação que seja unicamente correta para ele. O lodo de esgoto, então, ele, como eu disse anteriormente, ele é proveniente das estações de tratamento de águas residuais, ele depende muito das suas características do tratamento que é aplicado no material. Ele é um resíduo muito variável, é semissólido, e ele possui duas grandes características, que é a grande presença de água e a presença de matéria orgânica. O restante disso é bastante característico dependente da origem, pode ser urbana, industrial ou rural, pode ser mais que uma origem do mesmo lodo, e ele possui bastante influência do clima e de infiltrações no sistema, que pode ser carregado de coleta, pode ter infiltração de chuvas e outros materiais, então, ali na rede de coleta do esgoto. E depois esse material é encaminhado, então, para a estação de tratamento de águas residuais. Quanto à destinação desse material, eu trago alguns dados sobre o Brasil. Tanto no Brasil quanto a nível mundial, a principal destinação é aterro sanitário até o momento. No entanto, a gente sabe que é preferível, atualmente, a gente tem essa visão de que é preferível fazer uma reutilização do material e não apenas destinar ele a um destino final, que seria o aterro sanitário. Então, a gente aí tem valores de 45% de destinação para aterros sanitários, 6% é utilizado na agricultura, que é uma primeira destinação, onde as primeiras pesquisas fizeram essa tentativa de utilização do lodo de esgoto na agricultura. No entanto, ainda 49% do lodo de esgoto produzido no Brasil ainda não existe dados de o que é feito com esse material, o que indica que muito provavelmente não existe uma destinação correta, que a gente tem alguns problemas para resolver em relação a isso. E considerando o crescimento da população no país, a gente sabe que é um problema que só aumenta, a produção de lodo ela só vai aumentar, e principalmente com a implantação com a melhora do saneamento básico, implantação de mais estações de tratamento de esgoto, a gente vai ter uma produção ainda maior. Esse lodo de esgoto, então, ele é um problema que é bastante recorrente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso, e existe, então, a implantação, inclusive nos últimos anos, algumas políticas ambientais a nível mundial que não tratam apenas do lodo de esgoto, mas sim do reaproveitamento de resíduos, e que indicam que é necessário, então, que haja preferencialmente uma reutilização antes da disposição final desses materiais. O lodo de esgoto, ele costuma apresentar problemas, principalmente por conter metais pesados, principalmente quando a sua origem é industrial, e por também apresentar bastante micro-organismos patógenos, que seriam disseminadores de doenças devido aos dejetos humanos presentes nesse material. Então, a gente se pergunta quais seriam as opções viáveis para a utilização desse material.
E aí eu trago dados de uma base de dados bastante confiável, que é o Scopus. Eu trago aqui um gráfico de densidade, que eu fui nos Scopus, utilizei mecanismos de pesquisa, utilizando as palavras-chave, lodo, esgoto mais reuso. Foi onde eu mais consegui documento que envolvesse pesquisas nesse sentido. Então, eu cheguei a mais de 1.400 documentos, e essa bolinhas, basicamente, é quanto maior a bolinha, maior a densidade que aparece essa palavra nas pesquisas. E a gente pode perceber que pesquisas envolvendo a reutilização do lodo esgoto envolvem, basicamente, pesquisas mais antigas envolvendo a agricultura. A gente pode ver que a cor ela é definida pelo ano em que aconteceu a publicação desse documento. Então, por volta de 2000, existiam pesquisas mais voltadas para a agricultura. No entanto, por alguma parece que houve uma descontinuidade. Atualmente, em cores que trazem os dados mais atuais, a gente vê mais a utilização como coagulante, floculante, na recuperação de recursos, e em processos como a pirólise, que é um processo que pode trazer o reaproveitamento também. E a gente vê aqui no cantinho bem pequenininho, então, a incidência de materiais de construção, cimentos, resistência à compressão, que é algo mais relativo, então, já aparece em certas pesquisas, no entanto, com uma densidade bastante baixa em relação às demais pesquisas envolvendo esse material. Agora, trocando um pouquinho o mecanismo de busca, a gente pesquisou por lodo, esgoto e materiais de construção. A gente percebe que existe uma incidência maior aí de cimento, reciclagem, construção, indústria da construção, e logo aparece também os tijolos e a indústria cerâmica, que seria o que a gente pretendia trabalhar. Então, a gente já consegue ver, nesse sentido, que nos últimos anos existem algumas pesquisas utilizando o lodo de esgoto para a produção de produtos cerâmicos. Foram encontrados, então, cerca de 600 documentos de pesquisas nesse sentido. E agora mudando, trazendo, então, mais uma palavrinha, mais uma palavra de chave na busca, que seria materiais cerâmicos, a gente consegue perceber, então, as tendências de estudo nos últimos anos do lodo esgoto diretamente no material cerâmico. No entanto, foram encontrados apenas 59 documentos com pesquisas nesse sentido, e a gente pode ver que não é exatamente sempre o mesmo tipo de cerâmica. A gente tem as cerâmicas mais nobres, relacionadas a uma temperatura mais alta, agregado leve, e também os blocos e tijolos cerâmicos de cerâmica vermelha, que é o que a gente pretendia já utilizar. No entanto, eu queria chamar atenção para as palavras que aparecem, que seriam cinza de lodo de esgoto, cinza, incineração de resíduos, que indicam que esse material, ele quase sempre é beneficiado antes da sua utilização. Na maioria das vezes, ele é incinerado e é utilizado só cinza. No entanto, esse processo agrega um custo muito alto para a produção, e acaba não sendo viável para as empresas aplicar esse processo de tratamento, e por isso que esse é um dos nossos objetivos, que é não realizar processos de tratamento que agreguem, então, esse custo antes da utilização do lodo de esgoto como matéria-prima. Então, o que a gente consegue concluir com esse resumão dos documentos que temos publicados sobre esse material é que a cerâmica é uma possibilidade promissora devido aos processos envolvidos. Já existem algumas pesquisas nesse sentido, e que a gente tem, então, essa tentativa de fugir dos custos de beneficiamento do material, colocando ele na indústria da cerâmica vermelha. Eu gostaria de esclarecer que a gente sempre trabalhou, então, com uma empresa geradora e uma possível consumidora. A gente teve essa parceria, então, muitas das vezes a gente buscou atender os objetivos delas, o que era positivo para as nossas empresas, o que elas conseguiriam realmente aplicar no processo. Então, a gente vê muitos benefícios em conseguir produzir, se os resultados fossem positivos, em conseguir produzir esse bloco com a adição de lodo de esgoto. Então, para uma possível geradora, seriam impactos positivos em questão de custo, impacto ambiental, sustentabilidade. Para a consumidora, seria também custos de retirada de matéria-prima, e o marketing positivo de conseguir vender um material mais sustentável. Agora, um pouco sobre os objetivos do nosso estudo, que primeiramente seria avaliar o potencial de valorização do lodo de esgoto como matéria-prima na indústria cerâmica, para a produção de blocos cerâmicos, e como objetivos específicos, então, seriam
avaliar as mudanças na plasticidade e na consistência das misturas argilosas com adição de diferenciadores de lodo, avaliar o efeito do lodo do esgoto no processo de produção e otimizar essas variáveis do processo de acordo com as alterações que acontecem e avaliar, então, as características físico-mecânicas do material que foi produzido. E ver, então, o efeito da incorporação do lodo na produção da cerâmica vermelha. Como vocês viram no documento da dissertação, a gente acabou estruturando ele em artigos, onde o nosso primeiro artigo ele acabou atendendo, então, o primeiro e parte do segundo objetivo, e o segundo artigo atendeu ao terceiro e parte do objetivo. O nosso documento, nosso estudo, ele foi estruturado em etapas, onde a primeira etapa tratava das matérias-primas, onde a gente tem o lodo de esgoto, proveniente da estação de tratamento, e uma massa argilosa. Por que uma massa argilosa, essa mistura argilosa? A gente utilizou exatamente o que a nossa empresa parceira na indústria utilizava para produzir os blocos cerâmicos deles. Eles fazem esse blend de argilas, que é uma mistura de 3 argilas, e a gente optou por usar exatamente o material original deles, até para viabilizar o produto para eles. Onde a gente realizou a coleta, o beneficiamento e a caracterização de todas essas matérias-primas, fechando, então, a etapa 1. A etapa 2 trata das misturas, onde a gente definiu teorias da adição, baseado principalmente na referência bibliográfica, e também, ultrapassando aí, a gente extrapolou, colocou até um 20%, que a gente sabia que era um valor mais alto, mas para ver como ia ser esse comportamento, e a gente, realizando as misturas com diferentes teores de lodo, a gente fez a avaliação dessas misturas através de alguns métodos de medição direta e indireta de consistência, plasticidade e algumas medidas nesse sentido, onde utilizamos o método de Casagrande e método de queda para medir limites de Atterberg, e utilizamos algumas análises geológicas também como medida direta do comportamento do material. A etapa 3, então, ela tratou da produção das cerâmicas, onde a gente teve aí todo o processo de produção, que envolve a mistura, extrusão, corte, secagem e queima dos blocos cerâmicos, e depois, então, a caracterização desse material para testar a qualidade dos mesmos. Passando, então, para a caracterização dos materiais. Começando pelo lodo de esgoto, ele é proveniente, então, da cidade de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, ele é esgoto municipal, de uma rede de coleta que abrange cerca de 12 mil habitantes. A coleta desse material que a gente fez foi diretamente no tanque de secagem, que é a última etapa do processo de tratamento do lodo de esgoto. Então, logo antes dele ser enviado para o aterro sanitário, a gente foi lá e coletou no tanque de secagem. E essa coleta foi realizada em pontos espaçados e em toda a profundidade do tanque, para que fosse representativo daquele material que estava sendo produzido. Quando a gente recebeu esse material, ele estava com 4,8% de umidade. Essa umidade baixa, ela provavelmente não é característica, porque na época a gente passava por um período de seca bastante grande aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente esse material apresenta uma umidade mais alta. Quando a gente recebeu ele, a gente acabou separando então, um lixo grosseiro que vinha junto com o lodo, que era plástico, galho, folha, um material orgânico que vinha misturado justamente pelo tanque ser aberto. Esse material ele foi destorroado, porque ele apresentava grandes aglomerados, então a gente destorrou ele e colocou em recipientes lacrados para ele manter a umidade e manter as características originais dele, já que a gente pretendia utilizar ele exatamente dessa forma para fazer a mistura, para extrudar os blocos cerâmicos. Quanto às argilas, eu vou trazer primeiro a nomenclatura, porque como a gente tem aí 2 artigos diferentes, foi utilizado nomenclaturas diferentes, mas basicamente eu vou utilizar como argila vermelha, argila escura e argila clara, mas em geral a gente trata elas como uma mistura de argilas, é um blend. Elas são argilas provenientes aqui de Santa Maria, a mistura ela é composta de mais ou menos 38% de argila escura e argila vermelha e 23% de argila clara. Elas passam por um processo de envelhecimento, que trata da homogeneização de matéria orgânica e umidade, e a coleta foi realizada na indústria logo após o momento que é feita a mistura delas. Então, logo depois disso, a gente apenas tinha que alterar a umidade para conseguir fazer a extrusão. O material já estava o mesmo que eles utilizam na indústria. Sobre a caracterização física das minhas matérias-primas, então, foi realizado o ensaio de perda ao fogo, matéria orgânica, tamanho médio de partícula, que seria a granulometria, no caso,
mais específica. O que eu gostaria de ressaltar, então, é que a gente tem um aumento significante, então, na perda ao fogo e na presença de matéria orgânica, quando trata-se do lodo de esgoto, em comparação às argilas, e tem também uma queda aí no valor de massa específica, enquanto a granulometria é bastante parecida entre todos eles. Agora, análise termogravimétrica do material, a gente consegue ver alguns picos de perda de massa, onde eu trouxe aqui mais aproximado, onde pode-se afirmar que existe um pico devido à perda de água até 100 graus, mais ou menos até 100 graus, mais alguns picos aqui no meio referente ao material orgânico presente, e aqui próximo a 1000 graus, então, um pico referente à presença de carbonatos. Foi realizada também análise química de todas as matérias-primas. O que gostaria de ressaltar é que a composição principal de todos eles é bastante parecida, entre 60% e 80% da composição química do lodo coincide com as argilas estudadas. A análise mineralógica nos mostra que existe um mineral predominante em todos eles, argilas e lodo, que é o quartzo, e também que os minerais presentes no lodo de esgoto são minerais comumente presentes também em argilas, e isso é um ponto positivo que a mineralogia do material é capaz de influenciar várias coisas no comportamento, então, tanto da mistura quanto no processo de calcinação para a formação de uma boa cerâmica vermelha. Realizou-se, então, também a análise ambiental do material, que é feita através do ensaio de lixiviação e solubilização. Através desses ensaios, existe uma classificação de resíduos que é bastante utilizada no Brasil. Essa classificação, ela é utilizada para definir como vai ser a destinação desse resíduo. Então, basicamente, a gente teve resultados positivos em relação à lixiviação. Todos os valores de lixiviação são menores do que os limites impostos pela NBR, no entanto, na solubilização, a gente vê que alguns valores são ultrapassados, e relativo a esses resultados, então, o lodo ele é classificado como classe 2A, não inerte, e nesse sentido, então, essa classificação é utilizada para saber como vai ser feita a sua destinação, então, após a produção. Quanto à análise de microscopia eletrônica de varredura do lodo de esgoto, a gente pode afirmar que conseguimos perceber, então, que a gente trabalha com um material bastante regular, com uma forma bastante heterogênea, bastante porosa, e que isso vem a influenciar, então, alguns resultados que eu vou comentar mais para frente. Sobre os métodos utilizados. Basicamente, a gente decidiu por produzir blocos estruturais de parede maciça, no entanto, em escala reduzida, numa escala de 1:5, onde a gente vê a comparação do tamanho na foto, de um tamanho em escala real e do tamanho em escala reduzida. A gente optou por essa escala justamente por questões de infraestrutura do laboratório, por a gente possuir, então, extrusora em escala laboratorial que conseguisse produzir nessa escala. E a gente definiu, então, percentuais de substituição em peso seco da argila de 0, 2, 5, 10, 15 e 20% do lodo de esgoto. Eu gostaria de ressaltar aqui que em alguns momentos vocês vão ver resultados até 15% e em alguns momentos até 20%. E isso se deve ao fato de que em alguns momentos a gente percebeu que os resultados não eram exatamente confiáveis nesse percentual mais alto, então a gente preferiu não apresentar resultado que a gente não achou confiável. Então, em alguns momentos eu vou trazer resultados até 15% e em alguns momentos até 20%. E essas são as dimensões finais, então, do bloquinho em escala reduzida, que seriam 28 milímetros por 38 por 58. Para fazer o estudo, então, das misturas argila-lodo, a gente realizou alguns ensaios, como eu disse antes, optamos por começar por ensaios tradicionais, com medidas indiretas, que seria, por exemplo, o método de Casagrande, onde a gente chega aos limites de Atterberg, e também utilizamos o método do cone de queda, que também chega aos mesmos resultados e limites. A gente gostaria de ter realizado mais alguns ensaios, no entanto, por questões de pandemia, de acesso a outros laboratórios, e por não conseguir buscar também em outras universidades, a gente acabou ficando meio restrito nesse sentido, mas as análises que a gente conseguiu com esses ensaios também foram bastante satisfatórias, e a gente teve acesso, então,
a também utilização de análises reológicas para esse material, que seriam medidas mais diretas, que nos dão valores mais precisos sobre as características do material, e a gente utilizou, então, 2 ensaios, o ensaio de torção em vigas e o ensaio de placas paralelas. A gente realizou o mesmo ensaio, que seria o teste de varredura de amplitude, no entanto, a gente variou a geometria, por quê? Porque quando a gente começou a fazer o ensaio com vigas, percebemos que não funcionava para misturas com umidades muito grandes, e placas não funcionava para mistura com umidades baixas. Então, a gente acabou alterando ali a geometria para conseguir analisar uma faixa de umidade maior no material. Depois disso, a gente passou, então, para o processo de produção das cerâmicas, onde a gente realizou a mistura em um misturador de escala semi-industrial, onde o material ficava cerca de 10 minutos nesse misturador, a uma velocidade de 35 rotações por minuto. A extrusão, como eu disse antes, foi realizada em uma extrusora laboratorial, que a gente já possuía no laboratório. O corte ele foi realizado com um gabarito, levando em consideração a retração do material, para que ele ficasse com as dimensões finais que a gente estabeleceu anteriormente. A secagem ela foi realizada em 2 etapas, uma ao ar e uma em estufa, sendo a etapa ao ar que ia de cerca de 36 horas a 60 horas. Essa variação se dava por questões de umidade, variação de umidade diária. E depois a etapa em estufa, onde ele passava cerca de 12 horas a 60 graus e pelo menos 12 horas, então, a 100 graus. Depois ele podia ser encaminhado para queima, onde a calcinação ocorreu com uma curva de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto até 930 graus, onde foi variada entre 500 e 600 graus, e 600 graus para 2,5 graus Celsius por minuto. Depois, esse material passava 3 horas no patamar de 930 graus. A gente utilizou esse processo de queima baseado em estudos que já haviam sido realizados aqui na UFSM, também com alguns estudos da UFSC, que utilizavam esse mesmo processo de secagem e queima. Então, como a gente sabia que era um processo que já dava certo, acabamos nos baseando, então, nesses estudos que aconteceram anteriormente. Após a produção, então, das cerâmicas, a gente realizou a caracterização, fizemos análises físicas e mecânicas, onde fizemos ensaios de resistência à compressão, retração linear, analisamos a variação dimensional dos blocos cerâmicos, fizemos ensaios de absorção, densidade e solubilização, então, das cerâmicas produzidas. Agora, passando para os resultados do nosso estudo, onde a gente começou fazendo ensaios preliminares, entendendo como funcionava a extrusão, como funcionava a extrusora e tudo mais. No entanto, a gente via que para fazer tudo acontecer 100% e conseguir produzir um bloco de qualidade, muitos fatores tinham que ser levados em consideração. Por exemplo, a umidade da mistura influenciava muito, a propriedade das matérias-primas influenciava muito, a configuração da extrusora, se ela estava funcionando perfeitamente bem, influenciava muito, inclusive até como estava o tempo no dia influenciava a gente ter uma boa extrusão ou não. Referente a isso, a umidade normalmente é o fator que é controlado na indústria. A umidade é o que eles conseguem mudar mais facilmente para fazer uma extrusão que está acontecendo ruim, ter uma qualidade melhor, e foi realmente, então, o fator que a gente também mexeu mais nas nossas extrusões. Em relação a isso, a gente percebeu que quando tinha uma baixa umidade na mistura, a gente tinha uma falta de coesão do material, apresentava certas trincas, fissuras, e a gente não conseguia blocos de qualidade. Quando tinha uma alta umidade da mistura, também acontecia uma falta de coesão, o tarugo, ele se dividia, a gente não conseguia produzir blocos de qualidade. E percebemos, então, que existia essa faixa de umidade ideal, responsável por produzir blocos. Então, foi aí que a gente começou a tentar entender, caracterizar essas misturas de argila e lodo, através dos ensaios que eu falei anteriormente. Primeiramente, a gente utilizou o método de Casagrande para chegar nos limites de Atterberg do material. No entanto, se vocês forem olhar os resultados, a gente tem valores de limite líquido, plástico e de índice de plasticidade muito parecidos. Basicamente, não há uma variação entre o referência e com 15% de adição de lodo. A gente passa num índice de plasticidade de 12 para 13. Então, esses resultados não representavam o que a gente estava sentindo nos ensaios preliminares, que era
que realmente havia uma alteração na extrusão quando a gente adicionava lodo. Então, a gente buscou alguns ensaios que a referência dizia que eram mais precisos. E aí, a gente passou a utilizar o método do cone de queda, onde a gente pode afirmar que dá para perceber uma leve queda do limite líquido, um leve aumento, então, do limite plástico, conforme se adiciona o lodo, e a gente, então, aqui a gente consegue ver, então, uma variação do índice de plasticidade conforme a gente aumenta a quantidade de lodo. Então, aqui a gente tem um resultado que nos mostra uma leve queda no índice de plasticidade do material conforme eu utilizo o lodo. Nesse momento, eu gostaria de fazer um parênteses, que é, novamente, falando o porquê a gente utilizou duas geometrias, que era por causa da variação da umidade, que eu não consegui moldar amostras para fazer ensaio de torção com umidades muito altas, nem moldar amostras para fazer placa com umidades muito baixas. Então, a gente acabou utilizando duas geometrias para fazer as análises geológicas, e que a gente também gostaria de ter feito mais ensaios nesse sentido, no entanto, não aconteceram justamente por causa da pandemia, dificuldade de acesso a outros laboratórios e muitos laboratórios e muitas universidades estarem fechados nesse período. Agora, começando a apresentar, então, um pouco das análises geológicas feitas no material. Para o ensaio de torção, não existe um referencial bibliográfico com um material parecido com o nosso. A gente não conseguiu encontrar nada nesse sentido. Então, todo o processo de moldagem de amostra e os parâmetros foram definidos a partir de ensaios preliminares. A gente realizou muitos ensaios preliminares para conseguir definir os parâmetros. Então, no final, a gente chegou a uma amostra que foi misturada 24 horas antes para ter homogeneização de umidade. A gente conseguiu fazer com que ela não tivesse perda de umidade entre o processo de moldagem e o final do ensaio. A gente teve uma perda de umidade irrisória, a gente conseguiu realizar uma compactação que simulasse exatamente a densidade de saída do bloquinho da extrusora, e as dimensões, então, foram seguindo a norma. Foi realizado, então, um teste de varredura de amplitude a uma frequência de 10 Hz com uma deformação de até 25%. Esses parâmetros foram definidos a partir de ensaios preliminares, então. E o ensaio foi realizado. As amostras que foram realizadas no ensaio foi, então, variando umidade, utilizando todas as misturas dos diferentes teores de lodo, variando umidade, onde a gente teve aí umidades entre 25% e 33%, variando 2% entre elas. Que a gente queria pegar exatamente essa curva de umidade diferente para ver a variação no comportamento do material. E essa foi a nomenclatura utilizada, sendo o primeiro valor, então, relativo ao percentual de lodo e o segundo referente à umidade. E foram realizadas 3 amostras de cada sistema para que a gente tivesse certeza do que estava sendo feito. Como eu disse antes, ensaios preliminares foram feitos com a mistura. A gente pegou o material de referência, colocou ele relativamente seco na extrusora e fomos aumentando a umidade até que ele começasse a produzir blocos bons, e depois que passasse desse ponto, passasse a produzir blocos ruins, então, por causa da alta umidade do material. E a gente conseguiu chegar, então, identificou meio que uma faixa de umidade ideal para a extrusão do meu material de referência, isso, claro, de forma muito empírica, mas ficou mais ou menos entre 27% e 31%. A gente realizou, então, um ensaio de torção do meu material de referência em umidades abaixo desses percentuais que a gente encontrou, onde a faixa verde e as linhas em verde seriam, então, umidades onde a gente conseguiu estudar o material, conseguiu estudar blocos de qualidade. Acima seriam umidades mais baixas, com maior rigidez, e abaixo, umidades mais altas. O que eu vou apresentar de resultado aqui para vocês seriam os módulos de armazenamento e de perda no eixo Y. Esses módulos estão diretamente ligados à rigidez no material, um deles sendo mais correlacionado à parcela de comportamento elástico e outra parcela de comportamento viscosa do material, e no eixo X, então, a deformação. A gente vai utilizar como um gabarito essa faixa verde para analisar quais umidades, conforme a gente adiciona lodo, apresentam exatamente esse comportamento aqui que eu quero, que é o comportamento onde eu consigo estudar blocos de qualidade. Então, eu sei que dentro dessa faixa verde eu consigo produzir blocos com a qualidade necessária. Acima, que é com uma umidade abaixo do esperado,
eu não consigo produzir blocos de qualidade, eles acabam craquelando devido ao material ser muito seco, e acima ele também fica muito pegajoso, a gente não consegue manusear e ele acaba aderindo, então as paredes da boquilha da extrusora também não consigo produzir blocos de qualidade. Então, eu sei que o comportamento que eu quero do meu material é encaixando aqui dentro dessa faixa verde que a gente chamou de faixa de umidade ideal do material. Então, aqui eu tenho o resultado da amostra de referência, onde, como eu disse para vocês, a faixa verde seria o comportamento das unidades que obtiveram um bom resultado na extrusão. Pensando nisso, a gente sobrepôs, então, as curvas dos resultados conforme a gente ia adicionando lodo. Essas são as curvas com 2%, 5%, 10% e 15%. O que a gente percebe é que há um leve deslocamento, um leve aumento de rigidez do material conforme eu adiciono lodo. Então, as curvas de umidade que ficam dentro da faixa verde, conforme eu adiciono lodo, elas vão saindo, vão se deslocando para cima e vão saindo dessa faixa verde, onde com 2% basicamente fica entre 29% e 34%, umidades de 29% e 34% ficam dentro da minha faixa verde, e esses valores vão aumentando conforme eu coloco lodo na minha mistura, onde a gente chega então no 15% com até 36% fica dentro da minha faixa ideal de umidade. Depois disso, então, a gente fez um ensaio de placas paralelas, onde a gente moldava uma amostra em um anel com 42 milímetros, também simulamos a mesma densidade do bloco extrudado, tivemos todo o cuidado de controle da amostra e tudo mais, como eu disse antes. Aqui a gente utilizou uma frequência um pouco mais baixa, 0,05 Hz, e foi até 100% de deformação. Aqui a gente conseguiu mais referencial bibliográfico, tem um pessoal da UFSM e do CCR que já pesquisa alguma coisa em solos nesse sentido. Utilizamos um gap de 4 milímetros para a realização do ensaio. A questão da nomenclatura também foi a mesma, só alterou que a gente utilizou aqui unidades maiores, apenas 30%, 35% e 40%. Os resultados aqui eu vou apresentar. A variação de colunas seria o aumento das unidades para a mesma mistura, e quando eu troco a linha, que seria, no caso, o slide, seria mudando a mistura. Então, aqui eu tenho resultados de referência, onde fica sobreposto, atrás fica a curva da unidade anterior, e aqui, quando eu troco de slide, fica sobreposto em tons de vermelho aqui as curvas da mistura anterior. Então, aqui vocês podem ver bem clarinho em vermelho da mistura de referência, e azul aqui seria do meu 2% de lodo de ET. E conforme eu vou, então, para a direita, fica sobreposto a umidade da mesma mistura anterior. O que eu consegui avaliar nesse sentido, nesses ensaios realizados? Conforme eu aumento a umidade do material, há uma clara diminuição da rigidez apresentada por ele. Ok. No entanto, quando eu sobreponho uma mistura com lodo na minha mistura de referência, eu vejo uma proximidade muito maior entre as curvas de módulo de perda e armazenamento. E isso, basicamente, é apresentado para todas as adições de lodo. Eu vejo essa proximidade muito maior do que no material de referência. E talvez haja uma leve queda nas curvas conforme eu adiciono lodo. No entanto, a gente não conseguia ler esse comportamento com clareza. Então, a gente fez análise de variância, que é a análise estatística do material, onde a gente avaliou avaliou a influência, então, do lodo, do esgoto e da umidade, utilizamos essas variáveis, e, como todos devem saber, para ser significativo é quando o p-valor fica menor que 0,05, e, basicamente, a gente obteve de resultado 0,1 pelo lodo do esgoto, o que seria não significativo, no entanto, é um valor bastante próximo. E a umidade, então, é, com certeza, algo mais significativo, então, na variação dos resultados desse ensaio. No entanto, isso não fechava muito com o que a gente via no processo de extrusão quando adicionávamos lodo. E aí, por isso, a gente buscou avaliar outros parâmetros geológicos do material. Aqui eu vou trazer dados uma análise do crossover, que seria o ponto onde o G' e o G2' se cruzam. Esse ponto, ele nos diz onde a fração viscosa supera a fração elástica do comportamento do material. E a gente pode perceber com o aumento da umidade, o quanto ele se desloca para a direita e para baixo, onde a gente necessita de mais deformação e menos rigidez para que essa mudança no comportamento aconteça. E esse é o comportamento que acontece em basicamente todas as misturas.
No entanto, a gente vê que é necessário muito mais informação quando eu adiciono lodo. Por exemplo, com 5% de lodo, eu preciso de mais ou menos 30% de deformação, enquanto nos seguintes, eu preciso de mais de 40% de deformação para conseguir fazer fazer com que essa parcela viscosa supere a elástica no comportamento do material. Aqui a gente já consegue ver uma mudança no comportamento, e isso são fatores que influenciam dentro da rigidez. Materiais com a mesma rigidez que apresentam parcelas de contribuição diferentes dentro deles. Aqui, analisando o fator de perda, ele é uma relação entre os módulos, entre o módulo de perda e armazenamento. Esse fator de perda é basicamente essa curva que é apresentada para cada mistura, e ele nos dá uma explicação melhor sobre o comportamento de materiais com a mesma rigidez. E quanto maior a área entre a curva do fator de perda e o valor 1 de tan delta, que é onde acontece o crossover, ele consegue me falar sobre a parcela elástica ou plástica, sobre a parcela elástica ou viscosa atuante no material. Pensando nessa análise, a gente calculou então a integral Z, que está apresentado no próximo slide, que foi onde a gente conseguiu ver a maior alteração em relação à referência com materiais com as misturas com adição de lodo ou de esgoto. Aqui a gente consegue ver um claro aumento das áreas da integral Z para todas as misturas com adição de lodo de esgoto em todas as umidades. Então, o que esse aumento da integral Z me diz nesse sentido? É que conforme eu vou adicionando lodo, a parcela elástica do comportamento do meu material ela é muito maior do que a parcela viscosa. Então, eu tenho uma perda na viscosidade do meu material conforme eu adiciono no lodo. E muito provavelmente é essa variação no comportamento do material que está afetando o meu processo de extrusão, que faz com que eu necessite de umidades maiores quando eu adiciono lodo. E foi nesse sentido, então, que a gente, através desses parâmetros, que a gente definiu umidades diferentes de extrusão para as misturas com diferentes teores de lodo. E eu apresento, então, aqui as umidades finais, tipo, depois que eu consegui extrudar o teor da adição de lodo, a gente refez a umidade, a gente vê que tem uma bastante diferença, onde a gente extrudou o referência com 29% e a mistura com 15% de lodo, a gente chegou a 35% de umidade. Então, há essa necessidade de aumento da umidade conforme eu adiciono lodo na mistura, devido a essa variação no comportamento do material. E essas descontinuidades que vocês podem ver, por exemplo, elas muito provavelmente são devidas a outros fatores que influenciam bastante, como a umidade e a temperatura de áreas em teores mais baixos de adição. Então, a gente consegue afirmar que a gente conseguiu, a partir disso, produzir blocos de qualidade para todos os teores, como vocês podem ver na foto. Eles não tiveram, então, defeitos visuais, tiveram baixa incidência de trincas e fissuras, e possuíram, então, uma leve alteração na cor com adições acima de 15% de lodo. Aqui eu tenho um bloco com 15% e um bloco com 20%. A gente conseguiu perceber que eles ficaram um pouco mais manchados, um pouco mais claros em relação à cor das outras misturas na produção dos blocos cerâmicos. Posterior a isso, então, vou passar para a caracterização dos blocos produzidos, onde a gente fez um ensaio de medições pós-extrusão, pós-secagem e pós-queima, onde a retração linear pós-secagem é a que está apresentada no gráfico que vocês estão vendo. A gente teve uma variação, então, um aumento, bom, com 2% é praticamente o mesmo comportamento que o referência. A partir de 5% a gente teve, então, esse aumento na retração, mas os valores variam entre 7% e 9% de retração linear pós-secagem. Como a gente fez essa medição, então, pós-queima também, a gente percebeu um leve inchamento do material pós-calcinação. A gente acha que pode ser atribuído principalmente à queima da matéria orgânica presente no lodo, a formação de gases, e esses gases, então, buscam uma forma de sair dessa microestrutura, e, então, acaba gerando esse leve inchamento. No entanto, ele chega a valores de, no máximo, 1,54% para a mistura com 15% da adição de lodo. Então, também são valores muito baixos desse inchamento. E eu trago, então,
A retração final que a gente obteve, que são valores entre 7% e 8%, então, o aumento de retração que acontece entre o material de referência e o maior teor de lodo é cerca de 14%, o aumento varia de 11% a 14%, entre os 5% e o 15% da adição do lodo, e é uma retração total significativa, no entanto, é algo que consegue ser controlado dentro do processo de produção. A gente realizou também o estudo da variação dimensional, onde as linhas aqui que são apresentadas, elas são relativas, então, à medida, a medição média que teve de variação entre a medida que a gente estabeleceu que devia ser e o que realmente foi medido nas amostras. Então, a gente consegue perceber que houve uma variação dimensional maior conforme a gente vai adicionando o lodo, e esse é um pequeno ponto negativo, no entanto, a gente vê que os valores são bem pequenos, vai de 0,01 milímetro a 0,05 milímetro a maior variação dimensional média, quando a gente tem 15% de adição de lodo. Aqui eu apresento, então, dados de densidade aparente dos blocos produzidos, onde a gente tem a nossa referência com cerca de 1.750 kg por metros cúbicos. Essa densidade, ela claramente vai caindo conforme eu adiciono o lodo, chegando até 1.480 kg por metro cúbico, quando eu tenho 15% de adição de lodo, e isso pode ser claramente correlacionado com o aumento da porosidade devido à presença de matéria orgânica e utilização de maior umidade no processo de extrusão. Correlacionado a isso, tem a questão da absorção d'água, que se os valores crescem também com a adição do lodo, também pode ser correlacionado com a mesma porosidade pelos mesmos fatores. No entanto, a gente tem uma variação onde o referência tem 9% de absorção d'água e até o máximo de adição de lodo foi 15%, onde temos 16% de absorção d'água. Isso tudo está dentro dos limites da norma, que seria de 8% a 22%. Em relação à resistência à compressão, como vocês podem ver, os valores são bastante parecidos, desde o referência até o maior teor da adição, tudo vai entre 14 e 16 MPa, mais ou menos, e a gente pegou esses resultados muito parecidos, não apresenta uma tendência nem de queda nem de aumento, e teve, então, resistências muito semelhantes, um desvio padrão significativo entre elas, e a gente resolveu fazer uma análise estatística para verificar se isso era significativo ou não. Basicamente, o que a gente concluiu é que realmente não existe uma variação significativa entre as resistências apresentadas por nenhuma das misturas. É como se todos eles apresentassem a mesma resistência. E a gente tem uma suspeita de que a geometria ela foi mais influente nessa questão do que a variação do material com a adição do lodo. Nesse sentido, a gente fez também outra análise estatística, que seria a análise de Weibull, é uma análise que é bastante utilizada pela indústria, e ela nos diz sobre a qualidade da amostragem do produto que está sendo feita. Então, nesse sentido, é analisado bastante esse módulo de Weibull, que é um dos parâmetros que essa análise estatística nos dá, que quanto maior esse módulo, melhor é a qualidade do material que eu estou produzindo. Então, a gente vê que os módulos, eles são, em geral, bastante parecidos, apenas com 15% da adição do lodo, ele dá uma leve caída. No entanto, antes disso, os módulos são bastante parecidos, variando entre 5,35 e 6,76. E a gente consegue afirmar, então, que o R quadrado também foi bastante positivo nesse sentido, e a inclinação das curvas também consegue nos dizer, por exemplo, sobre a variação das minhas amostras. Quanto mais inclinada, seria uma menor variação na minha amostra, e a gente vê uma inclinação bastante parecida entre o referência até o 10%, a gente vê apenas um pouco mais inclinada, então, a reta da minha mistura com 15% de lodo. Aqui sobre a solubilização, a gente realizou, então, um ensaio das cerâmicas já produzidas, realizamos um ensaio com referência e com 5% da adição de lodo, onde a gente teve o resultado de que apenas o alumínio ainda está solubilizando além do limite estabelecido pela norma, e por isso esse é um dos parâmetros que ainda precisam ser contornados para a viabilização do material. Sobre as conclusões que a gente conseguiu ter com esse trabalho, então,
é que, em relação ao comportamento das misturas estudadas, é que a gente tem uma predominância, então, da fase elástica em relação à fase viscosa, o que demanda maiores deformações aplicadas para que essa fase viscosa seja alcançada. Isso, na prática, vai refletir o quê? Na necessidade de um aumento de umidade na hora da extrusão, que foi de cerca de 20% de aumento de umidade, comparando uma substituição, a minha mistura de referência com 15% de substituição de lodo. O teste de varredura de amplitude, ele foi mais preciso em relação aos outros ensaios que a gente realizou, no sentido de avaliar, então, essas misturas argila e lodo, e ele pôde, então, a gente conseguiu utilizar ele como uma ferramenta para prever as alterações de umidade necessárias no processo de extrusão de forma mais fácil. A gente conseguiu acessar isso de uma forma mais fácil e conseguiu deixar isso mais técnico e não apenas um processo empírico a olho na extrusora. E a gente conseguiu, então, a extrusão de blocos de alta qualidade, independente do percentual de lodo utilizado através desses resultados. De acordo com os ensaios de lixiviação e solubilização, a gente conseguiu classificar o resíduo, que é uma classe 2A não inerte, e o ensaio de solubilização ainda da cerâmica ainda é algo que precisa ser contornado para conseguir conter, então, a solubilização do alumínio. No entanto, é algo que a gente consegue, que a gente acredita que estudos futuros variando certos parâmetros é o que se consiga fazer. A gente teve, sim, um aumento da retração linear, o aumento da absorção da água nos blocos cerâmicos com lodo esgoto. Em contrapartida, a gente teve, então, a redução da densidade aparente do material, e isso pode ser, sim, positivo em alguns sentidos. De a gente ter um material mais leve, em questão de utilização na construção civil, isso é positivo, questões de transporte também é positivo, e mesmo que tenham sido, são valores que estão dentro dos limites impostos por norma. Infelizmente, a gente percebeu uma variabilidade maior das amostras conforme a gente adicionava lodo. No entanto, um controle de qualidade eficiente consegue contornar esse tipo de coisa, e a gente teve esse comportamento, então, muito relacionado à maior quantidade de matéria orgânica presente no material e ao aumento do teor de água utilizado na extrusão. A resistência mecânica dos blocos produzidos não sofreu alterações significativas até 15% de adição de lodo, e por isso a gente acha que a gente conclui que a geometria possui mais influência, então, na resistência do que a adição do lodo de esgoto. Com uma conclusão mais geral, então, a gente vê que os resultados apresentados confirmam o potencial de utilização do lodo de esgoto para a produção de blocos cerâmicos, onde a utilização de baixos teores de substituição é considerada mais ideal. E a gente vê que é altamente viável essa substituição, considerando principalmente a capacidade de absorção desse resíduo por parte da indústria cerâmica. A gente traz, então, como sugestão de projetos futuros, o estudo de lodo de esgoto de diferentes origens, então, de diferentes estações de tratamento, e de origem industrial, talvez, enfim, com outras origens, fazer certos ajustes no blend das argilas utilizados, testar temperaturas de calcinação mais altas, já que a temperatura que a gente utilizou é relativamente baixa, e variar, então, a geometria do material para conseguir avaliar apenas o material e não a geometria do bloco produzido. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito as instituições que foram parceiras de todo esse nosso estudo, todo esse projeto executado, que seriam a Ação Gabriel Saneamento, a Pauluze, enfim, CT, PPGEC, a UFSM, a CAPES, e queria agradecer em especial ao GEMASC, a todos os bolsistas do GEMASC e os nossos colegas que foram essenciais, então, para que esse projeto fosse desenvolvido. Gostaria de agradecer, então, aos seguintes laboratórios, que também foram essenciais para a realização dessa pesquisa, e da minha parte era isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Tuane.